justamente conversar com ele neste momento, para a gente poder falar sobre essa medida provisória. Está aqui o relator aparecendo. Muito, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN Brasil, para que a gente possa ouvir do próprio Zaratini de que maneira tudo isso vai ocorrer daqui para frente. Deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, relator dessa MP. Deputado, bem-vindo. Bom dia a vocês, um prazer aqui a gente estar falando com vocês, com o público da CNN, e já parabenizar a Isabel aí pelo resumo que ela fez da medida provisória, muito, muito bem feito, viu? Tá de parabéns aí, dá para realmente as pessoas entenderem, né, a complexidade dessa medida provisória. Deputada, a gente ama a Isabel, entendeu? A gente está aqui sempre puxando o saco dela, que a Isabel, ela está quase em cárcere privado com a gente, que a gente não solta a mão dela jamais. Vamos aqui com o assunto. Primeiro foi exposto o IOF, né, deputado? Foi numa fatídica quinta-feira aí de meses atrás. Parece que foi o dia em que a Terra parou, já diria Raul Seixas, porque ficou, meu Deus do céu, o que é isso? Aumento no IOF, aí recuaram de uns pontos e outros pontos mantiveram. Aí vem o projeto para tentar compensar, né? Porque se a gente tem um gasto X, tem que arrecadar para compensar o gasto. Um dos pontos vem sobre as bets, sobre as apostas esportivas, a taxação em cima disso. Deputado, isso é um assunto muito pop. O que, na prática, para as pessoas que gostam de aposta esportiva, afetaria? Fica mais caro, fica menos caro, as empresas vão ter que pagar. Como é que iria arrecadar, aumentar essa taxação? Olha, isso aí não afeta em nada para o apostador, porque não vai mexer no volume de recursos destinado aos prêmios, né? Nós estamos falando em tributar mais 6% naquilo que fica com as empresas de aposta, né? E as empresas estão ganhando muito, estão ganhando bastante. Você tem visto aí os resultados, a gente teve agora, são bilhões de reais que vêm sendo apostados, e o que fica para as empresas já é muito. O que as empresas mais querem? Que o governo combata as empresas que não são regulamentadas, né? Ou seja, aquelas que estão no mercado ilegal. E isso o governo vem fazendo. O governo já derrubou mais de 120 mil sites de aposta ilegal, né? E está trabalhando nessa mesma medida provisória, medidas para conter essas empresas ilegais, né? E também em outro projeto que também foi encaminhado para a Câmara, mais outras medidas. Então, tem um conjunto de ações do governo para restringir o mercado ilegal de apostas e garantir que haja garantir para o apostador que o dinheiro dele não seja perdido, não seja desviado. Então, nós estamos trabalhando para o jogo legal, né? E, consequentemente, uma segurança para o apostador. Mas essa medida não afeta em nada o que o apostador vai receber nos seus prêmios. Isabel? Deputado, eu queria seguir, então, falando sobre bets, porque a gente sabe que há um lobby fortíssimo dessas empresas no Congresso Nacional. O senhor pretende voltar atrás em algum ponto em relação a esse aumento da taxação sobre as bets? Acha que tem ambiente no Congresso para conseguir fazer passar essa taxação? Olha, eu acho que sim, porque o próprio Congresso aqui está impactado pelo volume de recursos que estão sendo apostados, né? É uma coisa que ninguém imaginava quando foi regulamentada as bets aqui alguns anos atrás, né? Depois ficamos anos sem ter nenhuma tributação, né? E agora esse governo iniciou a tributação com 12%, agora está se propondo mais 6%. Não é nenhum absurdo, né, o que está se propondo. Então, eu acho que aqui tem uma visão clara de que é um setor que está ganhando muito e que pode contribuir mais para que a gente tenha uma condição melhor macroeconômica na arrecadação. Deputado, a ideia seria arrecadar quanto? Porque a gente está falando de maneira macro um pacotão de bilhões de reais, né? Mas só nesse quesito de apostas, por exemplo, existe uma estimativa de quanto de fato poderia ser arrecadado? Olha, existe sim, né? A medida provisória como um todo, ela prevê uma arrecadação para o ano que vem de 20 bilhões de reais.
Agora, eu não me lembro exatamente, são coisa de 2 ou 3 bilhões por conta desse reajuste dessas bets, né? Da reajuste da tributação. Isabel? Deputada, eu queria falar também da questão, por exemplo, de LCA, né? Falando de articulações contra, principalmente, a gente tem uma bancada do agro muito forte também no Congresso Nacional e o que eles colocam é que se ficar do jeito que está, retirando a isenção, eles têm força para derrubar. O senhor pretende voltar atrás desse ponto, como já indicou, por exemplo, em relação às debentures? Olha, nós temos dialogado muito com o pessoal do agro aqui no Congresso, né? Temos feito discussões, reuniões. Eles nos apresentaram uma pauta, né? Uma pauta de 10 itens, né? Todos eles importantes. Nós estamos discutindo com o governo aquilo que é possível aceitar, né? Porque existem outras questões também que estão na pauta, né? Outras ideias, outras propostas, e a gente quer fazer um combinado disso tudo, né, para que seja possível ao governo garantir a sua arrecadação e aos setores, não só o agro, mas o setor imobiliário, o setor de infraestrutura, garantir o seu crescimento. O objetivo do governo, logicamente, nessa medida provisória, é garantir o equilíbrio das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, garantir o crescimento do país. Então, nós não podemos contrapor uma coisa à outra. Nós não podemos cobrar de uma forma que impeça o investimento. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa negociação é buscar vários elementos que permitam as duas coisas. Queremos que o Brasil continue crescendo. Esse é o objetivo principal do governo do presidente Lula e a nossa tarefa aqui é buscar esse equilíbrio para que a gente não tenha nenhuma paralisação de investimento por conta de um aumento de tributação. Deputado, uma dúvida. A gente tem uma boa parte do Congresso conectada essa parte no assunto da anistia. Porque não vamos votar nada se não ocorrer anistia, porque a gente não vai participar e tudo mais. O senhor trabalha com a hipótese de atrasar o assunto, de não conseguir andar com o assunto. Como é que vocês estão articulando isso? Porque eles estão muito dispostos, ou anistia, ou falar sobre outras questões, daquilo que eles chamam de pacote da paz. E isso não pode dar uma interrompida nessa votação dessa MP do senhor? Olha, é lógico que a gente sempre corre um risco aqui de que haja uma paralisação. Nós vimos a loucura que foi algumas semanas atrás, quando um grupo radical de bolsonaristas ocupou a mesa da Câmara durante 2 dias, impedindo os trabalhos, né? Isso realmente é inusitado e não pode acontecer. Então, a gente espera agora que haja um desenvolvimento normal. A pauta da anistia está colocada, o presidente Hugo Motta vem discutindo com todos os partidos como resolver esse problema. Eu acho que é um projeto natimorto, né, porque não existe condições de se aprovar uma anistia, tanto de ponto de vista parlamentar, considerando Câmara e Senado, como de ponto de vista do Executivo, que caso chegue lá esse projeto vai ser vetado, como também do próprio Supremo Tribunal Federal, que caso derrubem o veto, o Supremo já informou que não vai aceitar porque considera inconstitucional. Então nós temos que também ver como é que sai que solução é possível para um entendimento aqui, para a gente garantir que a Câmara e o Senado funcionem normalmente. O Brasil tem muitas coisas para resolver, não pode ficar paralisado por uma questão como essa, né? Houve um julgamento, houve um direito de defesa, né? O Supremo tomou suas posições, então eu acho que isso está dado, né? Agora nós temos que tocar o Brasil para frente. Tem muita coisa para a gente votar aqui, aprovar e fazer com que o país tenha as condições de melhorar a vida do povo. Muito bem, conversamos então com o relator deste assunto, dessa medida provisória que engloba tantos aspectos, né, para tentar compensar a necessidade de arrecadação depois daquele chabu do IOF, que parte teve que ser recuada. Deputado federal Carlos Zaratini, muito obrigada, deputado. Bom trabalho, vai precisar de muita energia daqui para frente. Isso aí. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigada. Vamos ver de que maneira o governo vai conseguir desenrolar tudo isso. Isabel Mega, hasta luego, hein? Já já a gente conversa.